Agora, vamos para um rival, André Hernan? Vamos para o lado do São Paulo? Vamos para o Tricolor? Tricolor aí, ó, com um novo comando, o Crespo já chegou, já está trabalhando e já está começando a dar uma cara para esse time do São Paulo, hein? Já Sim. Pensando nos próximos compromissos, dia 12 por ali, tem 12, 13 ali nesse fim de semana. Nesse fim de semana 12. não, né? É dia 12 mesmo. 12, 4h30 da tarde no Maracanã contra o Flamengo. A pessoa dá a informação completa, o que é isso? É o repórter de campo. Jogo contra o Flamengo, então, no dia 12, no Maracanã, 4h30 da tarde, é isso? 4h30. Famoso 16h30. 16h30. É o famoso sábado. Ótimo, perfeito. Então a gente já sabe, é a data que o São Paulo volta a campo. E claro, tá chegando aí, né? Hoje já é o quê? Dia 3, então faltam menos de 10 dias para a partida. Ele precisa montar a sua equipe. Um esquema com 3 zagueiros é o que vem se desenhando. Ele fez um assim, Não, é eu achei assim. que eu estava assim... Não, é esquema com 3 zagueiros. Eu achei que eu estava aqui lacrando na escalação. Tá lacrando sim. 3 zagueiros e a gente já começa a conhecer esse meio de campo também. É. Ele tá montando de trás para frente, é isso? Tá montando de trás para frente e assim, o que me disseram é que assim, não é um time que ele montou e que já está treinando aquele time e tal. Essa imagem que a gente viu é uma imagem muito positiva para o São Paulo, que é Ferreirinha e Lucas no campo e cada vez mais já prontos ou quase prontos para voltar e serem liberados para estarem treinando já com bola, com o grupo. Eles estão só fazendo a parte da transição no campo, né? Mas a ideia é 3 zagueiros com Cédric e Enzo Dias. Aí a dupla de volante seria Alisson e Marcos Antônio, com o tripé ali fazendo o próprio Oscar. E aí você tem o Lucas, aí você tem o Ferreirinha, jogadores que podem te dar uma velocidade pelos lados do campo, com o André Silva lá na frente. Estou falando de quando todo mundo estiver pronto, né? Então é um time que vai tendo uma cara, é um time que vai ganhando o esboço, é um time que vai ganhando aquela coisa de um modelo de trabalho do treinador. E o São Paulo está apostando muito em treinos em 2 períodos. Então, mais de uma vez nessa semana, o Crespo solicitou treinos em 2 períodos. De manhã, aí faz um período de descanso à tarde e volta a treinar, ali por volta de 3h30, né? Então, assim, para você planejar a parte tática, não são treinos exaustivos, aquela coisa que o cara sai e quer ir direto para a banheira de gelo ou para o botinha para recuperar recovery. Mas são treinos importantes para ele olhar esses jogadores no campo e fazer os movimentos que os atletas possam entender aquilo que o treinador quer passar. Então, por isso que são 2 semanas que o Crespo está aproveitando ao máximo para poder montar o time, para deixar ali com a cara dele para esse jogo contra o Flamengo. Porque a sequência não é fácil, né? É Flamengo, é Red Bull Bragantino e é Corinthians. Corinthians, isso. É uma sequência que não é fácil, não. É bem pesada e, ao mesmo tempo, é um privilégio você ter uma intertemporada como essa, né? Porque não é comum em todos os anos. Então, nesse ano, o Crespo está tendo uma espécie de pré-temporada para montar a sua equipe. Então, você sabe que a gente critica muito decisões de diretoria, né? A diretoria de São Paulo está em xeque hoje, né? Há um movimento nas redes sociais muito contra as atitudes da diretoria em relação a time, em relação a questões financeiras. É um debate até um pouco mais amplo que se tem hoje na torcida do São Paulo em relação à gestão, né? Mas eu acho que, assim, hoje o São Paulo, errando, acertou, né? Errando, acabou acertando. É aquele acerto culposo. Porque... Sem querer. Porque, assim, quando teve o Rogério, e aí acabou o Campeonato Paulista, e foi eliminado pelo Água Santa nos pênaltis, decidiu a manutenção do Rogério. E aí depois você teve toda a intertemporada do período que ficou parado do Paulista até o começo do Brasileiro, e aí quando retomou o Brasileiro, começou a ir mal no Brasileiro, e aí demitiu ele num jogo da Sul-Americana, né? Não dava mais e tal, aquela coisa toda. Com o Carpini foi a mesma coisa. O São Paulo é eliminado de maneira precoce no Morumbis, pelo Novo Horizontino, vai para a intertemporada com o Carpini, chega nos primeiros jogos contra times importantes e tal, perde em casa, aquela coisa toda, demite o Carpini. Nessa vez estava se desenhando a mesma coisa com o Zubeldia.
O São Paulo vai muito mal no Campeonato Brasileiro, aquela coisa de olhar muito mais para a zona do rebaixamento do que propriamente para a parte de cima da tabela. Ponto parênteses aqui, é importante dizer que o time estava bem nas Copas, mas era um bem não atuando de maneira espetacular que deixasse o torcedor satisfeito, mas tomou-se uma decisão ali, muito que partiu do treinador de sair, e o São Paulo aceitou, já que no primeiro momento o São Paulo não tinha aceitado a demissão dele no jogo contra o Vasco. O São Paulo aceitou, agiu rápido, trouxe um nome que agrada muito a torcida, que queria muito e que está trabalhando com sangue no olho e que pode dar certo. Então, assim, eu vejo que a direção do São Paulo acertou errando. E acho que diferente dos outros episódios, Carpini e Rogério, quando a gente acabou vendo um São Paulo perdendo o ano, eu acho que dessa vez pode ser diferente. E para a gente arrematar o assunto São Paulo, acho que é importante a gente atualizar a situação dos lesionados que estão voltando. Você já falava do Oscar, que estava assim, né? Não, o Oscar já está zerado Já e o Marcos Antônio titulares. São 2 jogadores titulares. Pode cravar aí, ó. Escalação do São Paulo contra o Flamengo vai ter Marcos Antônio e Oscar. Pode cravar. Gostei, hein? Chama na lente da verdade aqui mais uma vez. Para André Hernan. 3 zagueiros, Alisson e Marcos Antônio, dupla de volante, e o Oscar vai ser titular, porque esses caras estão voando. É isso, hein? Informação chega aqui. Não é nem de véspera, não, gente. É 10 dias antes do jogo, o homem já está cravando a escalação. O que é isso, André Hernan? Que fase. Como diria Craque Neto, que fase, hein? Diga-se de passagem. Hernan, pensando na volta desses jogadores, Oscar e titular, estamos colocando desta maneira. Como está o Lucas e também quem está ganhando espaço, né? O Wendel, a gente já falou sobre isso ontem, mas o Wendel ganhando espaço em relação ao Enzo Dias. Teve até uma pergunta aqui no chat, cadê o Igão da base? Por onde ele anda? Como é o zagueiro, né? É um jogador ainda jovem, né? Um jogador que pode ser utilizado. O São Paulo vai ao mercado, né? E o Crespo quer um zagueiro. E aí o São Paulo vai olhar o mercado dos zagueiros. Eu acho também que poderia dar uma oportunidade para o Igão. Mas aí você pega um jogo, por exemplo, de Libertadores. Aí você está com seus 3 zagueiros. Aí o Alan Franco toma um cartão, é suspenso. Aí você tem o Arboleda que machuca. Aí você tem uma possibilidade de colocar um garoto, que é assim, e não é por ser garoto, né? Porque você tem zagueiros que desempenham muito jovens. Basta ver o Vitor Reis, que foi comprado pelo City por 35 milhões de euros. O que eu estou falando é vivência no time principal. O Igão ainda está partindo para essa transição, ainda está experimentando o que é o treinar no profissional, aí ajuda o sub-20, aquela coisa toda. É um moleque muito promissor. Para mim, o Igão tem tudo para dar certo, como deu certo, por exemplo, o Beraldo. Mas acho que nesse momento você pegar e falar o Igão é a solução, né, sem a rima, bota lá. Não é assim que pensa a comissão técnica. Então, como você tinha o Tressoldi, que era um jogador experiente, um jogador já com vivência de Europa, a ideia do Crespo é ir atrás no mercado. Você tem ali alguns jogadores que inclusive foram sugeridos pela comissão técnica, não só para o meio-campo, mas também para o ataque. Então, são 3 posições ali que o São Paulo vai correr. E repito, aqui a gente tem que ter muita responsabilidade para não criar expectativa no torcedor, achar que os caras vão contratar jogadores ali nível para disputar a final de Libertadores. Não é. O São Paulo vai buscar dentro da possibilidade financeira jogadores assim num exemplo de contratação do Dineno. Tipo assim, tá livre ali, tá fim de contrato, pode vir de graça, empréstimo com opção de compra e se bobear para jogar a dívida lá na frente. Então, é nesse modelo que o São Paulo vai buscar. Essa é a prateleira. Então, não esperem estrelas, grandes contratações, jogadores badalados. Não é essa a realidade. É bom jogar real para o torcedor. Falar com transparência para o torcedor não criar muitas expectativas, isso é importante. E é importante também, por exemplo, começou muito essa coisa não sei se o chat perguntou, se algum dia perguntou, mas uma informação de que o Gustavo Medina, zagueiro da Ferroviária, estaria fechando com o São Paulo. E na alta cúpula do São Paulo me garantem que
não procede e que não vai acontecer. Tá aí, então, hein? Olha, gabaritou aqui André Hernando. Blocão, São Paulo, hein? blocão. Blocão de São Paulo.